Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. E por aqui desfilam personalidades dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, eu vou conversar aqui com Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Ele é prefeito de Itatiba, cidade aqui da região metropolitana de Campinas, pertinho da cidade de Campinas. Ô, prefeito, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, viu? Opa. E prefeito Douglas, extremamente jovem, você é um dos mais jovens do Brasil, com certeza, em termos de prefeitura hoje. Olha, da nossa região aqui, primeiro, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui na Rede Família, junto com você, Alberto. Obrigado. Acho que da região eu sou o segundo. Tem o Dalben ainda, que esteve um aqui, ano e pouco mais novo que eu. Exatamente. É do meu partido também, um pouquinho esteve mais aqui novo comigo, o Dalben. Gente boa também, gosto muito do Dalben. Luiz Alfredo Dalben. Aliás, eu já tinha um bom relacionamento com o Dirceu, o pai né, dele, isso. Que foi prefeito por um bom tempo também em Sumaré. Mas você foi o mais jovem vereador. Isso, em Itatiba, do Brasil. Sim, de Itatiba. Em Itatiba, certo. Isso. Eu me elegi aos 24 anos lá em 2012, né? Ô Douglas, eu não queria te desanimar não, mas eu também já fui o mais jovem narrador de futebol do Brasil. Hoje eu sou decano de Campinas. Ah, né? Olha que maravilha. E radiou muito já jogo do Verdão. Muito, né? Muito do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, da Ponte do Guarani. Eu comecei a narrar futebol com 15 anos. Então, estou aí nessa estrada há muito tempo. O que eu quero dizer para você é que o tempo passa, viu? O tempo passa. E está gostando? É a primeira vez, assim, o prefeito é a primeira gestão, né? Sim, primeira gestão, né? Em 2016 a gente se elegeu. E agora é uma fase de arrumação da casa, né? Então, eu acho que estou conversando com vários prefeitos da região e do Brasil. A gente foi para Brasília 3 vezes já em busca de recursos esse ano. E, pelo jeito... vamos colocar assim, todos os prefeitos estão no mesmo barco, que é o quê? Colocar a casa em ordem em termos de finanças, né? Então estamos nessa fase ainda. Guarda o lenço ou não? Não, se você colocar o lenço aqui, eu vou chorar, não tem jeito. É impressionante. Mas aos pouquinhos tá se arrumando, né? Deixa eu falar um pouquinho do Douglas aqui. Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, prefeito de Itatiba, formado em Economia pela PUC Campinas, professor licenciado da ETEC Rosa Perrone Scavone, é isso mesmo? Isso mesmo. Leciona disciplinas relacionadas à administração, logística e empreendedorismo. Também é auditor fiscal de rendas na Prefeitura de Itatiba. Licenciado também na função, claro, para o cargo de prefeito. Em 2012, candidatou-se e foi eleito o vereador mais jovem da história recente de Itatiba, aos 24 anos. Em 2014, candidato a deputado federal, sendo o mais votado do município. E elegeu-se prefeito de Itatiba em 2016. Unindo a juventude com a experiência do seu vice-prefeito José Roberto Fumac. Isso. Que já foi prefeito de Itatiba por 3 vezes. Você tem histórico familiar, assim, de política, não? Olha, me perguntam bastante isso, Alberto, eu não tenho. Não, meu pai é metalúrgico, minha mãe, ela, durante uma boa parte da vida dela foi dona de casa, né? Hoje a gente é comunitária de saúde, mas não tem nenhum histórico. Todo mundo até questiona como que surgiu nessa questão da política, mas desde criança eu pretendia seguir carreira política, né? E aí fomos estudando para isso, nos qualificando para isso. Você nasceu em Itatiba? Nascido em Itatiba. Quem nasce em Itatiba é? Itatibense. Itatibense, isso. Muito bem. Itatiba é pedra... É muita pedra. Muita pedra. Pedra é Tiba muita pedra. Isso. Carinhosamente chamada de Princesa da Colina. Devido às suas colinas, seus morros. Sem capital do móvel colonial. Ninguém precisa fazer academia lá, né? Andando pela cidade. Porque sobe, desce. Coxa forte, coxa torneada. Isso, exatamente. Muito bem. Mas é legal. Quantos habitantes tem Itatiba? 115 mil hoje em dia. O último dado que nós temos, 115, 116 mil. Você já foi locutor também? Olha, trabalhei 3 anos e meio na Rádio FM Itatiba, lá, Rádio da Paz, né? O programa Voz e Vez era todos os sábados, né? Voz e Vez. Voz e Vez, isso. A gente falava, a gente entrevistava presidentes de entidades filantrópicas, associação de bairro, dúvidas com advogados, médicos, falava um pouco de política. Então as pessoas que tinham algum problema no bairro relacionado à Sabesp, CPFL, passava pra gente, a gente corria atrás de resolver. E, bom, quando eu também trabalho em rádio até hoje, né? Mas eu sempre trabalhei na área esportiva, sempre. Esse programa aqui, o Visão Geral, é o primeiro programa que eu faço, assim,
bem diferente daquilo que eu fazia, né? De que quando eu fazia, eu apresento programa de esportes à noite aqui na Rede Família, mas é apaixonante, né? Eu ia usar uma expressão aqui que muitos radialistas famosos podem contestar. O rádio a gente não ganha nada, mas é uma delícia. Ah, né? é um hobby danado, você desestressa, né? Não, é Sim. muito bom. O contato direto que você tem com a população, atendendo ao vivo, conversando com ela, né? Se sentindo útil, né? Isso Sem é muito dúvida, interessante do rádio, né? Mas, Douglas, vamos lá, vamos começar a choradeira. Fala pra mim, como é que tá? Como é que são as finanças em Itatiba? As finanças de Itatiba agora, nós estamos aí passando por um momento bastante difícil, bastante delicado, isso a nível federal, a nível estadual. Nós temos um contingenciamento de verbas do governo estadual, também a nível federal, os repasses, aí a frustração é grande, né? Nós tivemos uma frustração de receita, Alberto, da ordem de 17,8%, 18% de frustração de receita, aquilo que a gente esperava receber e que acabou não vindo, né? Então, uma série de despesas que a gente imaginava realizar, não pôde realizar. Nós gastamos 52% praticamente da arrecadação do município com folha de pagamento, né? Isso dado ao volume de servidores que nós temos, a máquina que precisa funcionar, né? Então, o poder de investimento, a capacidade de investimento do município hoje, com a maior parte dos municípios brasileiros, está muito comprometida. Então, sobra o que é metade para folha de pagamento, um quarto para a saúde, quase 30% já, né? E o que sobra, a gente consegue tocar as outras coisas, né? O lixo, as roçadas, os serviços públicos que não são essenciais, mas que também precisam ser executados. Então é mais ou menos esse o panorama. E no final, quem é que paga a conta disso? É o munícipe? É o munícipe, acaba sendo o munícipe, por quê? Porque nós tivemos desde a década de 90, desde o final da década de 80 e início de 90, gradativamente os serviços foram passados para o município. Você vai verificar, o Collor municipalizou a saúde. Antes ela era regionalizada, hoje ela é municipalizada. Depois o governo estadual e o governo federal fizeram um grande incentivo, municipalizaram a educação. Itatiba, toda a rede da educação infantil ao 9º ano, ela não é estadual, ela é municipalizada. Aí agora, aos poucos, a atribuição da segurança está sendo passada aos municípios. A Polícia Militar não preenche quadro branco, a Polícia Civil em Itatiba, por exemplo, tem 18 servidores cedidos lá, e aos poucos a Guarda Municipal fica assumindo tarefas que deveriam ser da Polícia Militar. Então, aos pouquinhos, todos os serviços estão sendo passados ao município. Só que a arrecadação, infelizmente, não está sendo passada, né? Tudo bem, o repasse não está vindo, tá certo? Isso. Mas agora, em termos de receita do município, Itatiba, ela é conhecida pelos famosos móveis coloniais, mas qual que é a força efetiva da Itatiba? Hoje, 53% do nosso PIB é serviços. E a outra metade se divide entre agricultura e indústria. Então, a nossa indústria é muito diversificada. Nós não temos um setor especificamente, como, por exemplo, a Americana, tinha lá o polo têxtil. Não, Itatiba não. Itatiba tem indústria têxtil, indústria química, metalúrgica, né? Muitos serviços ligados a isso também, autopeças, setor automotivo. Não tem tem um segmento que puxa realmente a arrecadação, não tem. Tá segmentado em vários. Por um lado, né? Isso é bom, né? Isso, por um lado é bom, porque de repente é como se você vai fazer um investimento, você não vai colocar todos os ovos numa única cesta. Exato. De repente tem um problema ali, você tem. O móvel colonial, a Itatiba foi conhecida mais até o final da década de 80. Depois deu uma boa diminuída, uma boa queda, né? Até devido ao poder aquisitivo das pessoas. O móvel colonial ele é muito caro. Você compra para a vida toda, né? Então, hoje em dia, infelizmente, já não está mais tão em voga a questão do móvel colonial. Mas Itatiba ainda é conhecida pelo móvel colonial, embora em menor quantidade, escala. E também a terra do caqui. É o maior produtor de caqui do caqui é uma delícia, São Paulo. Isso, caqui de chocolate é uma maravilha. Sim, então, mês de abril, nós temos a festa do caqui lá. Agora em abril. Fizemos em abril 37 mil pessoas, 12 toneladas da fruta vendida. Né? Então, focamos também. Tem o turismo rural, que é muito forte em Itatiba. Também? Bom, é interessante, você falou até a década de 80. Claro que eu já sou bem antiguinho, né? Na verdade, eu sou um jovem muito experiente, digamos assim. Mas jovem de muita idade. Exatamente. Mas eu me recordo que quando fui a Itatiba, porque ainda bem, né, que as mulheres têm essas coisas maravilosas de visão, de enxergar, de modificar, de querer promover as coisas boas para as pessoas, né? Mas eu falava para minha esposa, eu vou a Itatiba comprar um móvel, mas presta bem atenção.
Você compra um móvel lá, não acaba mais, hein? Pro resto da vida. Nem cupim pega. Exatamente. Então precisa ter. Mas pergunta se ficou o resto da vida. Não fica, não. Ainda bem, né? Ainda bem que as coisas vão... Nós temos lá, por exemplo, grandes fazendas que fazem grandes casamentos também. Nós temos o Zooparque, o zoológico, o quinto maior zoológico particular do Brasil. Verdade, eu já estive nesse zooparque, verdade. Tem lá a maior feira de aves do mundo, praticamente, tem mais de 40 mil aves na FOB, né? Federação Ornitológica Brasileira, a sede fica em Itatiba também. Com restaurante dentro, tudo. Isso, zooparque, sim, restaurante bonito. Sim, bonito, muito legal, vale a pena fazer um passeio. E está em plena atividade, normal? Sim. É municipal? Na verdade, ele pertence à iniciativa privada, mas tem o apoio da Prefeitura para divulgação e mais, né? Agora Itatiba está procurando adquirir o selo de MIT, Município de Interesse Turístico. Então tá quase tudo já engatilhado para Itatiba se tornar aí um município de interesse turístico, receber recursos do governo estadual para investir ainda mais em turismo. Muito legal. Quantos anos tem Itatiba? Itatiba tem 160 anos, que serão completados agora, dia 1º de novembro, de emancipação política. Antes de 1857, nós éramos freguesia, era um distrito de Jundiaí, né? De Jundiaí. Chamava-se Nossa Senhora do Belém de Jundiaí. Nossa Senhora do Belém de Jundiaí. E aí, em 1857, a emancipação veio, né? E temos 160 anos de história. Muito bem. Bom, nós vamos falar de vários aspectos aqui. Não vamos falar da segurança, não vamos falar da educação, não vamos falar da saúde. Estou vendo que você está aí com o símbolo do Outubro Rosa, né? Isso. E a gente também respeita muito, a gente batalha muito, porque esse programa aqui ele tem exatamente o objetivo de esclarecer muita coisa para a população. E interessante que mais aprende sou eu, porque cada dia que eu trato de um segmento, né? É uma coisa muito interessante. Mas me fala, a prefeitura, quando você pegou a prefeitura, estava com muitos problemas financeiros. Nós tínhamos problemas da ordem financeira, Alberto, e também sobre a infraestrutura dela. Então nós fizemos uma conta, por exemplo, 80% dos veículos, eles estavam com problemas para circular, 80%. Nós tínhamos indicativos do Ministério Público do Trabalho para a questão da frota escolar, que estava sem óleo. Isso aí é o mínimo. Sem extintor de incêndio, uma série de problemas dessa monta. E na parte financeira, nós tínhamos aí cerca de 12 milhões e pouco de curto prazo para honrar, né? E 37,8 milhões de dívida de longo prazo, acima de 12 meses para pagar. E nessa questão, em dezembro, por exemplo, né, a gente descobriu aí, por exemplo, a Santa Casa é um dos maiores fornecedores para a Prefeitura de Itatiba. A relação em Itatiba é de bastante autonomia entre Santa Casa e Prefeitura. E nós temos uma dívida do ano passado de cerca de 8 milhões de reais junto à Santa Casa, né? Então isso também é uma preocupação nossa de honrar com essa dívida, não foi a gente que fez, mas temos que pagar para a saúde financeira do hospital. Qual que é a receita de Itatiba? Itatiba está tendo uma receita real, vamos colocar assim, de 336, 340 milhões para esse ano, mais ou menos. Mas se você considerar que metade disso vai para salário? Metade é a folha de pagamento, né? Daí nós temos aí 30% nós estamos gastando com saúde, 80 milhões de reais. Mais do que é o previsto? Bem mais, né? Porque é 15%. Sim, e educação? Gastando 30%. Educação está gastando 26%. Mais também, porque é 25%, não é isso? Você mencionou, né? O Fumac, meu vice, foi 3 vezes prefeito de Itatiba. O Fumac lembra, né? Que na época dele, o Fundef, que é um repasse federal para a educação, ele pagava toda a folha de pagamento dos professores e ainda sobrava dinheiro para construir escola. Hoje, o Fundeb que vem do governo federal, ele paga metade da folha de pagamento dos professores. Olha só. Ou seja, o resto tem que complementar com recurso próprio. Que coisa. Como as coisas se inverteram, né? Bastante. É impressionante como... Eu não sei, eu tenho assim na memória que desde os meus tempos de infância, de ouvir os mais velhos falarem assim, olha, a vida é difícil, a vida é difícil. Eu imagino hoje, se eles estivessem vivos hoje, o que eles iam falar da vida, porque hoje está muito mais difícil do que estava antigamente. Você tem uma expansão do crédito pro privado, né, para as pessoas. A gente não pode negar que hoje elas têm mais acesso ao crédito do que antigamente. Mas a questão dos serviços públicos, antigamente você construía escola, hospital, abria estrada. Hoje em dia os municípios não têm recurso para isso. É para manter o que tem. Ser prefeito virou ser síndico. É manter a roçada, manter tapa-buraco, manter essas questões e brigar para conseguir investimentos aí do governo federal, estadual e assim por diante. Muito bem. E você está brigando, né, Douglas? Sim, com certeza. Bom, você me dá licença um pouquinho, só Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, prefeito de Itatiba, conversando comigo aqui. Prefeito, nós estamos, ainda bem que está dando uma chuvinha por aí, né? Importante, tá? Mas a gente está vivendo uma estiagem enorme, tá? Mas quando vem chuva para valer, como é que fica Itatiba, hein? Tem enchente? Então,
A última enchente que nós havíamos sofrido em Itatiba era na década de 70, uma enchente muito grande mesmo, né? E agora, em 2016, nós tivemos 4 enchentes em um curto espaço de tempo. 19 de fevereiro, 7 de março, 10 de março de 2016, que foi terrível, e no dia 14 de março. 4 enchentes em um mês, praticamente. E aí agora, nós estamos fazendo algumas obras de recuperação na cidade. 2 pontes haviam caído, foram reconstruídas esse ano. E o que é sondas de nível? E aí nós estamos colocando também alguns dispositivos na cidade, instalando nessa semana, inclusive, justamente para alertar a população. Nós temos áreas de baixadas, na verdade é uma área muito extensa, né, que permeia o rio. O trecho urbano do Ribeirão é muito grande, né? E aí nós estamos fazendo o quê? Instalando algumas sondas perto das pontes, né, das pontes principais da cidade, 5 sondas de nível, justamente para a gente ter um aplicativo na internet e fiscalizar, monitorar o nível do rio em tempo real, né, uma espécie de sonar. Bate na água e fala qual que é a altura do rio, a profundidade. E quando ele está próximo do extravasamento, ou seja, em nível de alerta, a gente consegue também ter um alerta sonoro naquela área, vai conseguir ter um alerta sonoro na área para avisar as pessoas. Então, a Vila Santa Clara, Jardim de Luca, Cruzeiro, o pessoal ali do centro que mora próximo ali da Silcom antiga, né, da Marechal Deodoro, todo esse pessoal recebeu um alerta sonoro, SMS, na internet, para que eles levantem os móveis e saiam em segurança, procurem um local em segurança para ir. Porque a gente costuma dizer, né, Alberto? A gente vai tentar fazer obras, né? Vai fazer obras para tentar impedir as enchentes. Sim. Tentar impedir. A barragem seca no Parque da Juventude, estamos fazendo um alargamento em alguns locais, como na Ponte do Mercadão, e também limpando, drenando. Esse aí é o projeto da barragem seca, né? Vai caber 700 milhões de litros d'água, né? Então é uma barragem natural, a todo momento ela fica seca. No entanto, se a gente recebe o alerta de que em 20 ou 30 minutos vai cair uma tempestade muito grande na cidade, aí a gente vai fechar ela para que o Parque da Juventude funcione aí como um reservatório natural. Legal. Não tem comércio. comércio. E você não pode mantê-la úmida e nem cheia d'água, porque não teria o objetivo que vocês querem. Agora, eu vi uma ponte ali. Você inaugurou, foi a Ponte Cruzeiro, é isso? Isso, inauguramos. Era uma reivindicação já antiga da população. Havia caído durante as enchentes. Isso, ela caiu em março, em 10 de março de 2016, né? E aí foi a nossa principal preocupação no início de mandato, né? Fazer essas 2 pontes, né? Sair do papel de fato, né? Então aí fizemos a inauguração da ponte da faculdade no final de fevereiro e essa do Cruzeiro agora recentemente. Né, com uma ponte que é um anseio muito grande, o bairro mais antigo da cidade é Vila Cruzeiro, precisava dessa ponte para poder fazer a ligação. E esses gabiões também instalados agora, mais de 2 milhões de reais de investimentos de gabiões ali para segurar as margens do rio. Como é que é o nome? Gabiões? Gabiões, na verdade são gaiolas, né? Gaiolas de metal que tem cascalho dentro. Isso é melhor do que a concretagem, que a concretagem ela tira a vida do rio. Isso aí não, ele mantém a vida, ecologicamente é bom e sustenta as margens. E agora, recentemente, nós conseguimos fazer um convênio com o governo do estado de 7 milhões e 700 mil reais e esse recurso vai ser utilizado exclusivamente para fazer a urbanização do Ribeirão Jacaré, com paisagismo, iluminação, recap, sinalização de solo, ciclovia, pista de caminhada, né? Tudo isso, 7 milhões e 700 mil reais que a gente vai investir no Ribeirão. Muito legal, Douglas. Bom, Cruzeiro, Ponte Cruzeiro, Bairro Cruzeiro, mas Palmeiras e Cruzeiro, você é Palmeiras, né? Eu sou palmeirense. Apesar do Cruzeiro também ser palestra Itália, mas de Minas, né? Verdade. Não, agora o Palmeiras vai ganhar, e o Corinthians vai perder para a Ponte. Olha aí, gente. Olha aqui, ó. O torcedor da Ponte já ficou feliz aqui. Né? Bom, falar um pouquinho da saúde? Sim. O que é consórcio da saúde? Nós estamos em uma prefeito. Já esteve aqui comigo, Vinhedo, também. Isso. Itatiba e Valinhos, justamente para a gente procurar soluções regionais para a saúde. Porque muitas vezes você tem o serviço que está ocioso em uma cidade e na outra você está com um sobrecarregamento. Então fazer um cruzamento, vamos colocar assim, olha, tem leito vazio lá? Vai para lá. Cirurgia de ortopedia, onde que é feito? Em Valinhos tem um hospital lá, um hospital para cardiologia.
Você sabe, Alberto, nós temos um negócio chamado CROSS, a CROSS, que é a Central de Regulação das Vagas. Então, quando um paciente de Itatiba precisa, por exemplo, de um marca-passo, eu tenho que cadastrar ele numa lista regional. De novembro de 2016 para agora, nós passamos da região de Jundiaí para a região de Campinas da Saúde, piorou muito, que agora nós temos 54 cidades aí disputando serviço conosco. E aí o que acontece? Precisa do marca-passo, eu cadastro ele lá e demora. Pra você ter uma ideia, eu tenho que pagar R$2.000 numa diária de UTI, né, para o cidadão ficar lá. Eu paguei, por exemplo, num caso específico, 22 dias de UTI para um paciente receber um marca-passo. 22 vezes 2, R$44.000 eu gastei, né? Nós investimos nesse paciente. Para receber um marca-passo do Estado, que custa R$8.000. Olha que coisa, né? É uma conta que não tem cabimento, né? é um disparate. Então, se o governo do Estado, e nós estivemos com o secretário estadual para isso, se o governo do Estado, ao invés de gastar com a CROSS para Valinhos, Vinhedo e Itatiba, dar esse dinheiro, esse recurso para os municípios, a gente vai saber investir melhor que o Estado. Porque o Estado não tem condições de receber todo mundo. Cateterismo, cirurgia de média e alta complexidade, cirurgias ortopédicas de grande complexidade. Itatiba já até despontou um pouco. Por quê? Porque assumiu alguns serviços. Hemodiálise é estadual, a gente paga na Santa Casa com recurso próprio. Faz lá mesmo. Faz lá mesmo. Cirurgia ortopédica, né? É quadril, prótese, reprótese, já faz em Itatiba, não depende do Estado. E Douglas, cada vez mais, porque a população está envelhecendo bastante, rápido, rápido, e está vivendo mais. Não vou nem discutir aqui qualidade de vida, mas para as autoridades é uma coisa muito importante. Você tem que cuidar da qualidade de vida, porque por se deixar envelhecer e não cuidar, então isso está sobrecarregando. É nisso que se apoia, inclusive, o próprio governo federal em relação à reforma da Previdência, essa coisa toda que não é o caso aqui. Mas a cada ano que passa, eu imagino que a dificuldade seja maior. E tem um detalhe aqui, né? Eu nunca fui prefeito, aliás, eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo, a não ser no Grêmio Estudantil, lá em Mogi Mirim, né? Quando era uma coisa... Mas eu digo o seguinte, se as pessoas... Eu estou falando de político bem intencionado, não estou falando de bandido, vagabundo, de ladrão, que tem um monte por aí. Mas político bem intencionado, se as pessoas conhecerem exatamente o que é a vida, o que é o trabalho de cada um deles, eu acho que elas cobrariam menos e entenderiam muito mais. É uma dedicação de 3 turnos, viu? 4 turnos, muitas vezes, né? Na minha equipe até eu brinco muitas vezes, a gente começa a reunião às 9 e é impressionante, Alberto, às 4, 5 horas da tarde eles já estão com fome. Absurdo. Então eu brinco com eles por quê? Porque as pessoas, elas pagam impostos, elas têm que ter retorno, né? E nós temos que cumprir com a nossa obrigação. O que eu vejo, né? As pessoas tendo consciência um pouquinho da situação que vivemos no país e das dificuldades que nós enfrentamos, eu vejo que a maioria compreende a situação que nós estamos passando, né? E aos pouquinhos nós estamos fazendo algumas conquistas, né? Bem aos poucos, devido à limitação financeira, mas não tenha dúvida aí, a população de Itatiba vai ficar ciente que tudo que a gente prometeu de fazer, a gente vai conseguir fazer nesses 4 anos de mandato. Sábado agora vai ser o dia D da vacinação, é isso? Isso, dia D da vacinação. Febre amarela. Contra a febre amarela, isso. Nós tivemos um caso em Itatiba, né? Desde janeiro, nós estamos vacinando a população. Nós havíamos tido casos de macacos infectados em Valinhos em abril. Nós vacinamos toda a área rural, área noroeste e norte de Itatiba principalmente, que faz divisa com Morungaba, Valinhos e um pouquinho de Campinas ali, né? Próximo de Campinas, né? E aí fizemos uma ampla campanha em abril e continuamos essa campanha. E agora, Itatiba sofreu com um óbito de febre amarela na divisa com o Jundiaí. Todo o condomínio, toda aquela área havia sido vacinada, a esposa do senhor que faleceu também foi vacinada, mas ele, como tinha problemas pulmonares, 76 anos, ele não se vacinou, não quis se vacinar. E ele veio a óbito, infelizmente. Então nós estamos fazendo uma campanha, ampla campanha de conscientização, ampliando ainda mais, né, justamente para vacinar a população. Nós já vacinamos quase 65 mil pessoas em Itatiba nessa campanha. O prefeito, tudo bem que seria uma pergunta para um médico, né, mas... Quem já tomou a vacina não precisa tomar mais? Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, quem já tomou vacina alguma vez na vida, eu, por exemplo, tomei na última campanha grande, que foi em 2000, se não me engano, não precisa tomar mais, né? Então, quem já tomou já está imunizado contra a febre amarela, segundo o protocolo do Ministério da Saúde. Porque eu fui ao posto para tomar a minha vacina e me foi perguntado, já tomou alguma vez? Eu falei, já tomei 2 vezes. Porque antigamente, o piloto de avião, e eu
tenho a minha carteira de piloto, era obrigado a ter a carteira de vacina tudo certinho e tal. Eu tomei febre amarela. Hoje também não estão pedindo mais nada. Então, cada vez a coisa fica mais complicada, eles vão abandonando. Então, quem já tomou uma vez não precisa. Não precisa, e é muito importante destacar, né? População da RMC, tudo, né? Nós estamos dando ampla transparência aos casos, né? Nós sabemos que tem macacos e tivemos óbitos em outros municípios também, e a Itatiba está divulgando esses dados justamente para que todas as cidades se engajem nessa campanha, né, de imunização. Temos tendo todo o respaldo agora da Vigilância Sanitária Estadual, da GVE, a DRS de Campinas, né? E a principal estratégia da saúde estadual, juntamente aos municípios, é evitar que o vírus da febre amarela, ele chegue à região metropolitana de São Paulo. Tivemos um caso de um macaco infectado já no Horto, em São Paulo. Né? Mas o fundamental, esse vírus veio de Minas, veio descendo pelo circuito das águas, né? Chegou até a nossa região, e agora é muito importante que a população procure se vacinar, né? Sem muito alarde, sem causar pânico, mas é importante as pessoas que ainda não se vacinaram procurar o posto de vacinação mais próximo. Dá licença um pouquinho, prefeito. No rádio era só Douglas Augusto, não? Era só Douglas Augusto, isso, só. Normalmente. Então... Era um grupo de amigos que a gente fazia, o programa chamava Voz e Vez, né? Então era um grupo de amigos que fazia pauta todo sábado, né? Era muito, muito gostoso. Fui lá conhecer minha namorada, Maiara, inclusive, apresentando o programa infantil lá. Né? Ela era apresentadora também? De programa infantil. Trabalha até hoje em rádio? Não. Não, agora não, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, isso, meu filho também é fisioterapeuta. Mas é muito legal, ainda mais jovem, assim, trabalhando em rádio, porque o rádio é muito místico, né? Sim. A televisão, ela é glamurosa, claro, mas a televisão você já vê. Agora o rádio não, o rádio você ouve a voz da pessoa, você fica imaginando como é que é a pessoa, aquela coisa toda, né? A gente fazia charges animadas, as charges que eu digo, faladas, né? Então era muito legal você narrar as situações, é muito interessante. O rádio eu tenho mais empatia com o rádio do que com a TV. É mais místico, né? Sem dúvida, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho da educação. Itatiba tem o campus da Universidade Federal, né? De São Francisco, a Universidade de São Francisco. Tem mais alguma universidade lá? A USF é particular e nós temos o campus da FATEC também. A FATEC tem 2 cursos lá, é num prédio cedido pelo município, né? E tem a Escola Técnica Rosa Perrone, também tem vários cursos técnicos profissionalizantes. Tem a Unilivre agora, que é particular também, quer ampliar lá a sua instalação. Tive uma reunião esses dias atrás com a direção da Unilivre, né? Então tem um campo grande aí do ensino profissionalizante e qualificação. Outro dia eu falei com o prefeito Jonas Donizete, aqui de Campinas, né? Aqui mesmo, né? Por sinal, na inauguração desse novo cenário aqui da TV, e eu perguntei a ele, tem vaga para todo mundo? Eu falei, infelizmente não. Eu pergunto em Itatiba, tem vaga para todo mundo? Para o ensino técnico ensino técnico, ensino universitário não tem. Não, né? Não tem ainda não tem essa capacidade, né, em nenhum lugar. Mas o que nós temos procurado oferecer é chances de qualificação e de geração de renda para a população. Então nós temos o centro de capacitação, centro de formação na cidade. Nós tínhamos até ano passado 15 cursos, nós estamos com 36 cursos agora. Então tem inglês, espanhol, francês, italiano, logística, administração, informática, a prefeitura que dá. Eletricista, pedreiro, né? Agora a Escola da Construção Civil em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado. Ou seja, são 36 oportunidades. Todo dia 26 abre inscrição. Hoje é dia 20 e... Hoje, que dia que é hoje? Só para saber. Deixa eu olhar aqui, 26 hoje. Hoje, então abre hoje. Olha só, é um convite que eu faço à população de Itatiba. Quem quiser se cadastrar, se inscrever em algum desses 36 cursos que nós temos, pode procurar hoje o Centro de Formação, lá na Marechal Deodoro, ou o Paço Municipal Antigo, né? Ali no Jardim da Cadeia, para fazer sua inscrição nesses cursos. E a rodoviária? Rodoviária, né? Nós temos uma rodoviária muito antiga lá, um prédio muito antigo, Alberto, que ele é um prédio que hoje é alugado. Então hoje nós pagamos R$32 mil num prédio que não oferece as condições mínimas ali de asseio para a população, né? Então nós agora fizemos a locação de um outro grande prédio que vai abrigar o novo Detran. Então vai ter lá a emissão muito rápida de documentos. Então nessa foto vocês estão vendo aí, a direita aí, esse pavilhão todo vai ser o pouco tempo. Esse do meio aí vai ser o almoxarifado central. Isso, pouco tempo. Esse é o central, é o almoxarifado central, que também temos problemas. E lá à direita vai ficar a nova rodoviária, né? Então nesse pouco tempo,
A gente quer emitir RG, a CNH, a segunda via do licenciamento do veículo, ter também os serviços da ouvidoria municipal, a conselho tutelar, trânsito, a JARE, né? Junta de serviço militar, todos os serviços da prefeitura que o cidadão mais demanda, concentrar num lugar só. Tá. Né? E para fazer esse pouco tempo, demora muito tempo ainda? Estamos fazendo agora os últimos reparos, está em reforma, inclusive, o prédio nesse momento. O primeiro que vai ser entregue é o almoxarifado central. Porque nós temos um outro prédio que a Justiça do Trabalho já condenou, isso faz 2, 3 anos já, que ela fala que é insalubre. Então nós estamos transferindo, o almoxarifado central vai para esse prédio do meio. Então a doutora Neiva, que é a vice-presidente do Detran, esteve várias vezes em Itatiba, e agora o recurso que eles estão enviando, a gente vai conseguir mobiliar todo o pouco tempo lá. E você está tentando, pelos meios legais, que esse número possa ser aumentado? Então, ainda estamos fazendo um estudo agora, estamos fazendo do jeito que deveria ser o certo, né? Fazendo um estudo preliminar, verificar de fato quais são as atribuições que cada cargo tem que ter, que o chefia e diretor tem que ter, né? Mas, fundamentalmente, precisa estar ajustado isso com a Justiça, o Ministério Público, ter uma base legal muito bem feita e capacidade financeira também. Né? Hoje nós não temos capacidade financeira para fazer uma estrutura administrativa aí nesse sentido. Acabou o tempo, mas que entrevista gostosa, muito, acho que extremamente interessante, né? Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Quero outras vezes recebê-lo aqui e aí, de repente, já mostrando a nova rodoviária, com certeza. mostrando aí o pouco tempo e todas essas outras obras aí. E também esperando, porque é o seguinte, quando a gente fala reduzir o número de pessoas e tal, tudo bem, atendeu a determinação e tal, mas não se esqueça, cada um que sai é uma família que perde uma renda e é tudo muito complicado. Mas sorte para você, Douglas. Obrigado, Alberto. Continuamos à disposição aí da Rede Família, de você, né? Tanto na área do esporte como na área do jornalismo. Muito bem. Trazer você um dia aqui no programa de esporte para você falar do Palmeiras, maravilha, tá bom? pode deixar. Alô, Obrigado, querido, Alberto. muito obrigado. Gente, conversei aqui com Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira, esse jovem prefeito. Visão Geral. Oferecimento.